Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Ensinos Online. Meu nome é Carlos Vargas, eu sou professor e nessa sexta aula, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com o painel de controle. O que é o famoso painel de controle? Painel de controle, pessoal, o próprio nome já está dizendo, ele é um painel a qual ele tem a função de fazer o controle, configuração de todas as atividades do computador, seja na parte de hardware e software. Certo? Só que assim, ó, o painel de controle ele tem, digamos assim, duas particularidades. Primeira, ele tanto serve para pessoas com conhecimentos básicos, como também para pessoas com conhecimento técnico e avançado. Então tem que tomar muito cuidado na hora de utilizar algum recurso no painel de controle. Para nós termos acesso ao painel de controle, nós vamos clicar no botão iniciar. E aqui do lado direito, na janela de menus, nós vamos clicar na opção painel de controle. Notem que ao levar a seta do mouse em cima da palavra painel de controle, abre-se um menu suspenso, dando algumas informações básicas do qual é a funcionalidade do painel de controle. Dei um clique nessa opção, ele já vai começar a abrir a parte do painel de controle para nós podermos ter acesso ao local onde é responsável por fazer toda a configuração do computador. Como eu falei para vocês, ele trabalha com a parte de configuração tanto na parte de hardware como software. Então nós podemos configurar placas de rede, placas de fax modem e assim por diante. Assim como também nós podemos instalar impressoras, configurar data e hora, fazer atualizações do sistema, instalar câmeras, entre outros recursos. Ou seja, toda a parte de hardware e software, tanto na parte de instalação e configuração, nós podemos encontrar aqui no painel de controle. O painel de controle, na verdade, ele não vem com esta aparência. Ele vem, na verdade, com esta outra aqui. Eu vou trocar a aparência para qual ele vem realmente de padrão de instalação. Então essa aqui é o padrão categoria. Então dentro das categorias aqui tem vários recursos englobados. Só que eu gosto particularmente de utilizar no modo exibição clássico. Esse aqui é o modo de exibição categorias. Então no momento que eu cliquei no modo exibição clássico, basicamente eu tenho acesso ao painel de controle. Outra coisa, se vocês acharem que os ícones ficaram muito pequenos, vocês podem vir nesta janela aqui, o modo de exibição, vocês podem clicar nessa opção aqui e vocês têm aqui várias opções, como a opção detalhes, ele mostra para vocês, eu posso aumentar aqui até para poder ler tranquilamente, ele mostra para nós aqui qual é os recursos que eu tenho e aqui do lado tem os comentários sobre eles. Por exemplo, adicionar hardware, instala hardware e soluciona problemas, adicionar e remover programas, instala e remove programas de componentes do Windows e assim por diante. Eu tenho também a opção lista, a qual ele lista da mesma maneira da anterior, só não aparece os comentários aqui na lateral. Eu tenho a opção ícones, que é a que nós estávamos visualizando antes. Eu tenho a opção lado a lado, a qual ele coloca desta maneira aqui. Notem que já ficou um pouquinho maior os ícones e ficou um pouquinho mais fácil da leitura dos ícones. E eu tenho também a opção miniaturas, que aí ele já pega e deixa num tamanho bem maior. Então vocês podem utilizar do tamanho que vocês quiserem. Eu posso deixar aqui no lado a lado, que também para mim está um tamanho considerável. Bom, aqui no painel do controle nós temos vários recursos que nós podemos utilizar para fazer a configuração do meu sistema operacional e também dos programas que eu utilizo nele e também de hardware, ou seja, impressora, entre outros itens. Nós não vamos utilizar todos, nós vamos trabalhar com alguns. Nós vamos trabalhar com adicionar e remover programas. Vou explicar para vocês a parte teórica das atualizações automáticas. Barra de tarefas e menu iniciar nós já vimos isso aqui em umas aulas anteriores. Nós vamos também ver aqui a parte de data e hora. Eu posso explicar para vocês também contas de usuário, fontes, mouse e também eu vou explicar para vocês a parte do teclado. E nós vamos dar digamos assim, uma pincelada aqui em cima desse sistema,
certo? Então vamos começar com o primeiro item, que é o adicionar e remover programas. Ao clicar nessa opção aqui, eu tenho acesso a uma caixa de diálogo que ela me mostra toda a parte que tem os programas instalados no meu computador. Então, que nem aqui eu tenho aqui, ó, programas instalados. Essa opção aqui mostra para mim que eu posso alterar ou remover programas que estão instalados no meu computador. Então eu tenho aqui a Microsoft Visual C++ 2005, eu posso remover ele. Eu tenho esse outro aqui que é Oracle VM VirtualBox Quest, que eu posso tanto alterar as configurações como remover. E eu tenho esse outro aqui que é da minha placa de Wi-Fi, eu posso também alterar as configurações dela e também posso fazer a remoção. O único que eu não consigo fazer alterações é essa opção aqui de cima, porque ela já é por padrão do sistema operacional. Então eu não posso pegar e fazer alterações nas configurações, certo? Então quando eu quero desinstalar programas, eu venho aqui nessa janela. Nessa outra janela aqui, nessa outra opção aqui, adicionar novos programas, o próprio nome já está dizendo, eu posso fazer a adição de programas novos no meu sistema operacional. Eu tanto posso fazer a adição via CD ou via disquete, ou também eu posso fazer via Windows Update. Então vamos lá. O CD ou disquete, pessoal, o disquete praticamente já é coisa do passado, não existe mais. Só que o CD ainda existe assim, mas remotamente vocês vão fazer instalação via CD, porque hoje em dia muitos notebooks principalmente não vem mais com leitor de CD. Hoje em dia tudo é via pendrive ou baixa-se da internet os programas para fazer instalação. E eu tenho aqui também a opção Windows Update. Isso aqui seria o que? Seria uma forma do Windows pegar e fazer baixar um programa para nós fazermos a instalação. Só que apenas programas da Microsoft via internet. Isso aqui ele se comunica direto com a internet e baixa todos os programas da Microsoft. Eu tenho também a opção aqui, adicionar e remover componentes do Windows. Essa opção aqui ela é destinada a remover componentes que já vem pré-instalado dentro do sistema Windows. Então, acessórios utilitários, atualizar certificado raiz, Internet Explorer. Eu posso remover se eu não quiser, o Outlook Express, que seria o gerenciador de e-mails, e assim por diante. Então todos esses itens que estão selecionados aqui com a setinha do lado, o sinalzinho de visto ou de Vzinho do lado, significa que eles estão instalados no sistema operacional e também eu posso fazer a remoção deles. Vou cancelar essa janela porque nós não vamos mexer nisso. E eu tenho aqui a opção que nós já vimos na aula anterior, que seria aquela parte que eu defino quais são os programas padrões para executar determinadas tarefas, tais como o programa padrão para navegar na internet. No caso aqui eu posso definir como Internet Explorer, que é o nativo do sistema operacional. Nesse caso aqui usar meu navegador de web atual, que no caso aqui do meu eu estou utilizando o Google Chrome. O gerenciador de e-mail, ele me oferece o Outlook Express, mas eu utilizo um outro para gerenciar e-mails e assim por diante. Vou fechar essa janela. Então, basicamente, adicionar e remover componentes do Windows, ela serve para isso, tanto para instalar, alterar e também fazer a remoção de programas e outros recursos que eu preciso no meu sistema operacional. Atualizações automáticas. Essas atualizações automáticas, pessoal, elas são melhorias que a Microsoft, que ela é desenvolvedora dos sistemas operacionais, ela cria no decorrer dos anos. Então, os especialistas que desenvolvem o sistema operacional, eles notam que determinadas melhorias têm que ser feitas ao longo do tempo. Então, eles fazem correções em pequenos pontos estratégicos no sistema operacional e disponibiliza essas atualizações para correções. Primeiro detalhe, essas atualizações, pessoal, elas só podem ser feitas se o Windows de vocês for original. O Windows pirata não tem como fazer, porque ele vai acusar que o Windows é pirata, a tela de vocês fica preta e aqui no canto avisa que está sendo utilizada uma cópia pirata. Eu posso programar na opção automática, eu posso marcar o dia e o horário que vai acontecer as atualizações.
Eu posso fazer a escolha de quando as atualizações vão ser feitas, tá? E eu posso desativar as atualizações automáticas também. Eu posso marcar essa opção aqui. Eu aconselho vocês a deixarem marcada essa opção, aplicar e dar um OK. Então quer dizer que a partir de agora o Windows não tem mais atualizações automáticas, tá? Só para finalizar essa parte das atualizações, pessoal, eu já fiz várias vezes atualizações automáticas e confesso a vocês que eu não vejo modificação nenhuma no sistema operacional, principalmente em sistema de performance, tá? Então eu não vejo. A única, digamos assim, a única coisa que eu vejo que realmente isso aqui fica lotando o computador desnecessariamente, certo? Esse barra de tarefas do menu iniciar nós já vimos, que é aquele que nós fazemos a configuração do bloquear barra de tarefas. Nós podemos desbloquear ela da parte de baixo ou de cima. A minha fica aqui na parte superior. Ocultar automaticamente a barra de tarefas. Então, como eu deixo marcar essa opção, a minha barra de tarefas, o que acontece? Quando eu marquei aqui e eu dou um aplicar, ela some aqui de baixo. Quando eu trouxer o mouse em cima dela, ela aparece novamente, certo? Vou desmarcar essa opção e aplicar. Ela voltou ao normal. Manter a barra de tarefas sobre as outras janelas. Então, quando eu abro uma outra janela, ela fica continuando aparecendo. Se eu desmarcar, ela simplesmente fica atrás da janela. Agrupar botões semelhantes na barra de tarefa, que seriam os botões, por exemplo, eu tenho 4 janelas da internet aberta. Quando eu deixo essa opção marcada, as 4 ficam todas agrupadas numa única janela, para não ficar lotando aqui a barra de tarefas. E mostrar a barra de inicialização rápida. Esse mostrar a barra de inicialização rápida, ela me destina aqui, ó, o Internet Explorer, o Outlook Express e o Windows Media Player, ou seja, ele deixa aqui embaixo na barra esses 3 ícones padrões do Windows para mim poder ter um acesso mais rápido. Mostrar relógio, que eu já expliquei para vocês, que seria, enquanto essa opção está marcada, o relógio fica sendo exibido aqui na parte inferior direita. E ocultar ícones nativos. Então, quando tem algum desses ícones aqui que está inativo, ele faz a ocultação desses ícones. Vou cancelar essa janela. Deixa eu ver aqui. Contas de usuário. A opção contas de usuário, pessoal, ela é responsável pelo quê? Eu tenho a possibilidade de eu criar usuários para utilizar o meu sistema operacional. Isso quer dizer o quê? Vamos supor que eu tenho somente um computador em casa e, por exemplo, a minha esposa utiliza comigo, só que ela tem a parte do trabalho dela e eu tenho a minha. Então eu posso criar um usuário separado para ela, que toda vez que ela for ela iniciar o sistema operacional, ela possa entrar através do usuário dela e não o meu, para simplesmente utilizar as tarefas dela, todos os trabalhos dela, arquivos, ficam tudo dentro desse usuário. Então quer dizer que fica uma forma de organização. É que nem nós imaginarmos 2 mesas de trabalho. Eu tenho a minha mesa de trabalho e ela tem a dela. Quando ela vem, ela vai para a mesa dela, quando eu venho eu vou para a minha, certo? Então aqui o meu usuário é o Ensinos Online, certo? Eu tenho como alterar a conta nessa janela, eu tenho como criar uma nova conta, alterar a maneira como o usuário faz em logoff, então eu tenho todas essas possibilidades. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, em Ensinos Online, eu vou entrar nessa opção aqui, eu tenho a possibilidade de gerenciar. Como eu sou o administrador geral do computador, então todos os recursos do sistema operacional estão liberados para mim. Eu posso criar a conta da minha esposa e como colocar ela como administradora também, como também eu posso colocar ela como convidada. Ou seja, ela simplesmente vai usar o sistema operacional, só que muitos recursos vão ficar desativados para ela por não ter um privilégio de administrador. Então eu posso alterar o nome da minha conta, eu posso criar uma nova senha, só que no caso eu não gosto de utilizar senha. Eu posso alterar essa imagem, até a imagem eu posso clicar aqui, ó, e eu posso vir e escolher uma imagem que o Windows me oferece, ou eu posso também pesquisar uma aqui no procurar mais imagens. Eu vou escolher uma outra imagem aqui, eu vou colocar essa aqui do avião. Selecionei ela, vou clicar na opção alterar imagem. Então basicamente a minha imagem já foi alterada.
Certo? Então, basicamente, contas de usuário serve para isso. Deixa eu ver. Eu vou criar uma nova conta aqui só para vocês verem como que é feita essa criação dessa conta. Então eu vou clicar aqui na opção criar uma nova conta. Eu vou digitar um nome, vou colocar teste para essa conta e vou clicar no botão avançar. Aqui nessa opção eu digo se a pessoa vai ser administrador ou limitado. Então o administrador ele tem todos os recursos, ele cria, altera e exclui contas, faz alterações que abranjam todo o sistema, instalar programas e acessar todos os arquivos. Já o limitado, a pessoa pode alterar e remover a senha, alterar imagens e temas, mas tudo dentro do padrão dela. Quando eu clicar em criar conta, eu tenho a partir de agora 2 contas aqui no meu Windows, certo? Se eu quiser remover, por exemplo, essa conta, eu posso clicar e vir excluir a conta. Aí aqui nessa parte ele pergunta se eu quero manter os arquivos, por exemplo, que eu tenho nesse usuário, ou eu posso excluir os arquivos. Então, quando eu digo que eu quero manter, ele cria uma cópia separada e manda direto na conta do administrador. No nosso caso, como nós não temos nada, eu vou clicar em excluir arquivos. Pronto, está excluído o meu usuário. Ó, excluir conta e agora não tem mais ele. Certo? Então, basicamente, contas de usuário seria para essa finalidade. Deixa eu ver aqui. Nós temos a opção aqui, ó, impressoras e aparelhos de fax. Essa opção aqui ela é bem interessante porque é através dela que eu posso fazer a instalação, configuração e até mesmo desinstalação de impressoras e fax no meu computador. Eu posso tanto fazer uma instalação de uma impressora local, ou seja, que funciona somente para um computador, como também eu posso fazer a instalação e configuração de uma impressora de rede, a qual, por exemplo, dentro de uma empresa eu tenho uma única impressora que permite a impressão através de 10, 20 computadores, certo? Então, no nosso caso aqui nós não temos nenhuma impressora instalada, mas eu posso vir aqui na opção adicionar uma impressora, vou clicar nessa opção. Ele me abre uma janela de boas-vindas, que vai ser o meu assistente para instalação da minha impressora. Nós vamos instalar uma impressora fictícia aqui no computador para vocês verem como que é feita essa opção. Hoje em dia, pessoal, a instalação das impressoras é bem mais prática, tá? Ela vem de uma outra forma. Eu baixo o aplicativo, o programa direto da internet e eu faço pequenos cliques curtos e simplesmente a impressora já está instalada e configurada, certo? Então vamos lá. No momento que eu vim bem-vindos ao assistente aqui na parte inicial, eu vou clicar no botão avançar. Ele tem essa primeira opção aqui, ó. Ele diz que é uma impressora local de rede. Aí ele pergunta para mim, ele diz para mim selecionar que tipo de impressora que eu vou instalar, se vai ser uma impressora local ou uma impressora de rede. No caso aqui, como é uma impressora local, eu deixo essa opção marcada. E aqui embaixo ele diz assim, ó, detectar e instalar automaticamente a impressora Plug and Play. Ou seja, se eu tiver uma impressora instalada, ou melhor, desculpa, conectada via cabo direto no meu Note, esse assistente ele vai ter a função de, no momento que eu avançar aqui, ele vai identificar essa impressora, ver qual é o modelo, e se ela tiver um software de instalação ou via internet, ela conseguiu os drivers, ela faz a instalação automática dessa impressora para nós. No nosso caso aqui eu não tenho nenhuma impressora conectada, então eu deixo desmarcada essa opção e clico no botão avançar. Aqui ele diz que vai usar a seguinte porta, LPT1. A porta de comunicação é o local onde eu ligo o cabo de conexão da internet, da impressora com o meu notebook ou meu PC. Então isso é chamado criar porta de comunicação. No caso aqui o padrão é LPT1, clico no botão avançar. Aqui do lado, nessa janela aqui, eu vou escolher o fabricante e o modelo da impressora que eu quero instalar. No nosso caso aqui eu tenho vários modelos, vocês podem ver, ó, eu tenho vários modelos, várias marcas de impressoras tais conhecidas como o Brother, a Canon e assim por diante. Compaq. No nosso caso aqui nós vamos Epson, que é a mais utilizada
disparadamente. Só que no nosso caso aqui nós vamos instalar a impressora do fabricante HP. Aqui desse lado aqui eu escolho qual é a marca da minha impressora, o modelo no caso. Eu vou selecionar aqui HP Color DeskJet. Eu tenho a opção aqui através do Windows Update, ou seja, procurar na internet os drives dessa impressora, como também eu posso fazer a instalação via CD, ou disquete ou pendrive. Mas no nosso caso nós não temos nenhuma dessas opções. Eu marquei aqui o modelo da impressora, vou clicar no botão avançar. Ao clicar no botão avançar, ele vai perguntar se eu quero manter os drives existentes dessa impressora, porque como eu já fiz um teste, ele já mantém as configurações anteriores. No caso aqui eu vou mandar substituir, como se a gente nunca tivesse feito isso aí, vou clicar no botão avançar. Aqui eu posso utilizar o mesmo nome da minha impressora, ou eu posso dar um outro nome, a qual leva no máximo 31 caracteres, certo? Eu vou deixar o mesmo nome e vou clicar no botão avançar. Nesse caso aqui ele pergunta se eu desejo imprimir uma página de teste, ou seja, no momento que fizer a finalização da instalação dessa impressora, ele iria imprimir uma página de teste para ver se foi tudo instalado, ou seja, se a impressora foi configurada corretamente. No nosso caso aqui, como nós não temos impressora, vou deixar marcado não e vou clicar no botão avançar. Aqui ele me dá um resumo de todas as configurações que eu escolhi e aí basta eu clicar no botão concluir. A partir de agora ele começa a fazer a instalação dessa impressora e configuração e em seguida o ícone já aparece aqui para nós na tela. Então no momento que eu conectar uma impressora do fabricante HP no modelo Color LaserJet, eu posso já começar a imprimir com essa impressora. Se eu não precisar mais dessa impressora, por exemplo, não tem mais essa impressora, eu quero desinstalar, basta eu clicar com o botão direito aqui na impressora e eu posso pegar e excluir, certo? Ou eu posso vir aqui também do lado direito, aqui, do lado esquerdo, a qual eu tenho aqui a opção excluir esta impressora. Vou clicar no botão sim para confirmar e a impressora automaticamente já foi excluída. Nenhuma impressora está instalada no seu computador, certo? Vou voltar uma categoria para a gente voltar ali para a parte do painel de controle. Nós temos a opção do mouse, pessoal. O mouse, essa parte aqui eu posso fazer a configuração do mouse do meu computador. Isso aqui é bem interessante, principalmente para pessoas que têm algumas dificuldades com o mouse. A primeira delas é o seguinte: essa janela aqui, a propriedades de mouse, nós temos 6 abas, a qual nós temos a aba botões, ponteiros, opções do ponteiros, roda e hardware, certo? Então nós temos todas essas. Na aba botões, nós temos a primeira coisa aqui, ó. Aqui ele mostra para nós o símbolo do mouse. E aqui nesse símbolo do mouse, vocês notem que essa partezinha está azul, quer dizer o quê? Que o botão principal do meu mouse é o botão esquerdo. Então, clicar para selecionar um duplo clique para abrir, executar uma tarefa é com o botão esquerdo. Mas, por exemplo, se é uma pessoa que é canhota, por exemplo, e utiliza o mouse na mão esquerda e precisa alterar esses botões, ela pode clicar aqui e automaticamente o mouse já troca já a sua posição. O botão principal fica o botão direito. Desmarquei essa opção. Ó, notem que ao só marcar aquela opção ali já está valendo essa configuração. Vou ter que clicar com o botão direito, vir novamente clicar com o botão. Agora voltou ao normal. A velocidade do duplo clique é aqui que eu faço o teste para ver como é que está o meu duplo clique no computador. Eu tenho uma opção que eu posso deixar um duplo clique lento, então não preciso clicar muito rápido. Pode ser cliques espaçados, que ele vai funcionar como se fosse um duplo clique rápido. E eu tenho o rápida, que seria um clique bem rápido, a qual eu preciso pegar e ser bem rápido para executar uma tarefa com duplo clique. Geralmente eu sempre deixo no meio a configuração. Ativar a trava do clique. Isso quer dizer o quê? No momento que está isso aqui está desmarcado, eu posso vir, por exemplo, num ícone, clico com o botão esquerdo do mouse, seguro pressionado e arrasto o ícone para um outro local e solto.
Se eu marcar essa opção, eu venho aqui no ícone, dou um clique, não preciso ficar segurando. O que acontece? Ele automaticamente prende o ícone na minha seta. Levo para o outro lado, aí dou mais um clique e ele solta. Particularmente ninguém usa essa opção, certo? Então, dos botões, as configurações básicas são essas. O ponteiro, aqui vocês vão ter um significado de para que serve cada ponteiro do mouse, qual é o significado quando ele aparece. Certo? Aqui eu tenho o padrão do Windows e eu tenho outras opções aqui que eu posso utilizar também. Por exemplo, 3D do sistema e assim por diante. Mas eu aconselho vocês a deixar no padrão do Windows. Tá? Opções do ponteiro. Eu tenho aqui, essa opção do ponteiro aqui eu tenho o quê? Simplesmente nessa opção do ponteiro ele me permite o quê? Que eu configure a velocidade do ponteiro, ou seja, a velocidade que ele vai se movimentar na tela. Aprimorar a precisão do ponteiro, ou seja, para quando ele vir e ele parar. Se eu não tenho essa opção marcada, corre o risco de eu vir, quero parar aqui, um ponteiro segue adiante. Então, isso aqui é muito importante, certo? Se eu selecionar lento, ó, o ponteiro do mouse fica lento. Se eu selecionar rápido, ele fica mais rápido. E geralmente deixa-se no meio isso aqui. Apontar por o botão padrão. Então, por exemplo, se eu marcar essa opção, aí eu abrir essa janela, o que vai acontecer? Automaticamente o ponteiro sempre vai aparecer diretamente aqui no botão OK. Isso aqui é bom e é ruim ao mesmo tempo. Tudo vai depender da tua necessidade. Eu aconselho também não deixar essa opção marcada. Visibilidade, exibir rastro do ponteiro. Se eu marcar essa opção e eu mover o mouse, vocês notem que ele fica com o rastro por onde ele passa. Geralmente, isso aqui também fica desmarcado. Ocultar o ponteiro digital, isso aqui é quando eu utilizo determinados recursos. E mostrar o local do ponteiro quando a tecla Ctrl for pressionada. Por exemplo, eu me perdi do ponteiro na tela, basta eu pressionar a tecla Ctrl no teclado, CTRL, e ele vai mostrar uma tecla um sinal de alerta de onde se encontra. Olha ali, ó, eu marquei, aí eu estou pressionando a tecla Ctrl e ele está mostrando para mim onde é que está o ponteiro do mouse, certo? Vou deixar essa opção desmarcada. Roda e hardware nós não mexemos, pessoal, só que são configurações padrões do ponteiro, certo? Então, basicamente, eu não gosto de mexer nisso aqui. Vou cancelar. Que mais que nós temos aqui? Nós temos a opção Sistema. Essa janela aqui do Sistema, mas é para vocês verem qual é o tipo de sistema operacional que vocês têm instalado no computador de vocês, quanto de memória tem o computador, qual tipo de processador que o computador tem. Basicamente é utilizado mais para isso. Tá? Aqui tem o nome do computador, que eu posso dar um nome especial para o meu computador, que caso eu for botar numa rede de computadores, eu preciso identificar com o nome ele. Basicamente ninguém mexe nisso. Vou cancelar. E aqui nós temos a opção teclado. Essa opção teclado, pessoal, eu posso fazer configurações básicas no meu teclado, tais como intervalo de repetição, taxa de repetição e aqui taxa intermitente do cursor, certo? Essa taxa intermitente do cursor, por exemplo, se eu colocar o cursor aqui, vocês notam que ele fica piscando. Se eu colocar na opção rápida, a taxa do intermitente ele pisca bem rápido. Se eu colocar lenta, ele começa a piscar lentamente. Eu aconselho vocês a deixar mais ou menos nesse ponto aqui, certo? Para ele ficar normal. Taxa de repetição, intervalo de repetição. A taxa de repetição quer dizer o quê? No momento que eu seguro a tecla do mouse pressionada, o que ele vai fazer? Uma tecla no teclado que ele vai fazer. Ó, segurei pressionado, ele pega e faz isso aí. Ó. Apareceu a primeira letra, ele esperou alguns milésimos de segundo e aí começa a aparecer as outras. Ó. Certo? Então isso aí é a taxa de repetição. E eu tenho intervalo de repetição, que seria o intervalo de uma repetição para outra. Basicamente não se mexe nessas coisas aqui também, pessoal. Deixa todas essas configurações, digamos assim, de uma forma padrão que nem foi instalado. Então assim, como vocês puderam perceber, o painel de controle não é complicado de trabalhar. Só nós temos que tomar muito cuidado no que nós mexemos, certo? Aconselho a vocês fazerem testes,
tá? Para vocês verem o que realmente vocês podem fazer alterações e o que vocês não podem. Vou fechar aqui a janela. Só para finalizar, pessoal, quando nós clicamos aqui no botão iniciar, nós íamos em painel de controle. Mais abaixo aqui nós temos impressoras e aparelhos de fax. E é o mesmo item que nós utilizamos aqui pelo painel de controle quando nós entramos, impressoras e aparelhos de fax. Então, tanto eu posso ir pelo painel de controle, como também eu posso vir por essa parte aqui. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Pessoal, compartilhem, divulguem para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Tá? Ajudem o nosso canal a crescer. Curtam essa aula. Tá? Quem não for inscrito, se inscreva para ajudar nós a desenvolver aulas boas e principalmente aulas de qualidade, certo? Espero que eu tenha conseguido tirar dúvidas, ajudado vocês a esclarecer alguns pontos principais na parte de painel de controle, certo? Nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos, até mais.